Nosso próximo painel, vamos falar sobre as novas tendências nas modelagens. Então, gostaria de convidar o Dr. Leonardo Castelo Branco, gerente de PPPs de iluminação do BNDES. Também gostaria de convidar o Dr. Felipe Teles, da Cunha, gerente de clientes e negócios da Caixa Econômica. Por favor. Leonardo Santos, diretor e presidente do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades. O Novak Henrique, diretor da área de concessões de iluminação pública da Auer. E, por último, nosso colega da BCIP, mas também representando aqui a Zopone Engenharia e como líder da parte de iluminação pública, Márcio André Pinto. E, para fazer o trabalho de mediação, também convido a nossa colega da BCIP, a Vanessa Rosa. Por favor, Vanessa. Bom dia a todos, presencial e online. Vou ficar aqui debaixo do sol também, como Gurevitch. Deu sorte, né, Gurevitch? Bom, eu sou a Vanessa, sou advogada da área de infraestrutura, mas faço parte da BCIP. Na verdade, eu estou super feliz hoje aqui, porque eu vi a BCIP nascendo. Faz uns 5 anos, mais ou menos, né? Foi uma ideia meio quixotesca que o Gurevitch, o pai da ideia, teve, e chamou a mim e a Mariana Campos, que está nos acompanhando online hoje, para falar, vamos montar uma associação? E, bom, vamos, né? E foi super do zero, e as pessoas começaram a vir, a gente começou a congregar os associados, as empresas do setor, e hoje a BCIP é sucesso, conduzido pelo Pedro, de forma irretocável. A gente só tem a agradecer, né, que ele pegou o filho e cuidou bem e está crescendo, assim como o setor de infraestrutura, de iluminação pública na infraestrutura, né? E é exatamente sobre isso esse painel, né? As novas tendências, como que, de um histórico assim de tão curto tempo, se a gente pensar em termos de infraestrutura, né? Os ativos de iluminação pública foram transferidos para os municípios em 2014, no máximo, né? O limite, e a gente tem menos de 10 anos das PPPs de iluminação pública. É tudo muito recente, se a gente pensar em termos de histórico do país, né? Então, nesses 9 anos, a gente já viu evoluções absurdas, né? Tanto nos números, que foi a apresentação inicial do Pedro, né? A gente passou de pouquíssimos contratos, 17 em 2019, para 95 agora, até fevereiro de 2023. Certamente, ainda em 2023, muitos contratos outros vão ser assinados, e nos próximos anos, com certeza. Eu acho que é um crescimento exponencial mesmo. Então, há muito a comemorar, né? E quando a gente analisa como que isso começou em 2014, como que os projetos foram estruturados e como que está agora, e quais as tendências, né, que é o que vamos falar agora, a gente vê que tem os projetos, as PPPs são complexas, claro, são contratos complexos, e muita evolução já foi feita, assim como se espera que muita evolução também venha a acontecer, né? Tem muitos temas palpitantes, alguns já mencionados no painel anterior, de como fazer com a CIP, como aumentar a cobertura da CIP, tem a questão da telegestão, que é super comentada também nas estruturações, por que não colocar um percentual maior de telegestão, porque isso também tem a ver com as cidades inteligentes, como trazer as cidades inteligentes mais para dentro das PPPs, né? Há uma expectativa muito grande nesse sentido, assim como o Manuel Renato falou aqui, de forma muito pertinente no painel anterior. É preciso ter pé no chão com isso, né? Tem uma certa futurologia, mas também tem que ser criados os incentivos corretos para que isso aconteça de fato, né? Que a gente não fique só falando de smart cities e que elas realmente aconteçam e tenham valor econômico e tragam ganho para toda a população, para as empresas, para o governo. Então, tudo isso está na estruturação dos projetos de PPP. Né? E aqui estão os grandes estruturadores de projetos de PPPs, eles já foram apresentados.
né, o BNDES, Caixa, 2 estruturadores privados, o Márcio Pinto, que é nosso colega da ABCIP, inclusive é o líder do Comitê de Receitas Acessórias, maravilhoso, conduz um trabalho muito bom. Então, eu gostaria agora de ouvir um pouco vocês, né, no sentido de como vocês, que estão dentro das estruturações, estão vendo essas novas tendências, esses ganhos, né, cada um contar um pouco dessa experiência e da sua perspectiva própria, claro, da instituição que estão representando, e depois a gente fazer um bate-bola aqui com algumas perguntas mais pontuais. Eu tenho alguns temas assim que eu gostaria de ouvir vocês também, depois, quando a gente aprofundar mais o debate. Então, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Eu acho que vamos começar com o Leonardo Castelo Branco, do BNDES, e depois a gente vai seguindo. Obrigada, Leonardo. Bom dia a todos. Obrigado aqui pelo convite para a participação, né? O banco vem trabalhando aí de forma bastante intensa na estruturação de projetos no setor de iluminação pública, desde ali de 2017, né? O banco passou a se envolver mais firmemente e tem conseguido resultados, na nossa visão, bastante satisfatórios. Acho que, assim, a gente parte, né, de uma experiência muito bem sucedida, que é a experiência de Belo Horizonte, né, que eu acho que talvez seja aí a mãe de todas as estruturações mais recentes, né? Acho que ali, de fato, construiu-se uma base muito sólida e com muitos acertos, né? E a gente vem aí, ao longo desses últimos anos, tentando entender, naturalmente, o que tem se observado que funcionou e o que não funcionou, né? Então, uma questão de lições aprendidas, né? Aprender com o que já foi feito. Acho que também teve uma questão de buscar aprimorar alguns pontos que a gente entendia que careciam de algum grau de aprimoramento. Então, delinear melhor o que é o parque existente, né? Até onde vai a responsabilidade da concessionária. Isso foi algo que a gente entendeu que deveria ser aprimorado. Outras questões, né, e aí nessa questão de melhor delinear a questão de pontos terminais, pontos isolados, a questão de tratamento da apuração do desempenho do concessionário em situações em que você tem bastante interferência arbórea. Trabalhamos bastante também na questão de buscar os mecanismos adequados para garantir que todas as obrigações do contrato sejam adequadamente observadas e cumpridas, e uma agenda bastante grande, que na nossa visão é bastante importante para o setor, no sentido de criar padrões, né, porque a gente sabe que o desafio dos municípios é grande, né, são mais de 5.000 municípios, então a gente entende que essa agenda de criar padrões para que, né, possa ser replicado por outros estruturadores, municípios que queiram fazer sozinhos e assim por diante, isso é bem importante, né? E aí não só pela capacidade de replicação, mas pela capacidade de estruturar de forma mais célere e para que o mercado também possa compreender de forma mais expedita as modelagens que estão indo, né, a leilão. Então, acho que é um pouco isso, assim, o que a gente vem trabalhando de aprimoramentos, né, mais uma vez, a partir de uma base já muito boa, que era a base de Belo Horizonte. E daqui para frente, eu acho que o que é de se esperar é um pouco nessa linha também, assim, de continuar aprendendo com lições aprendidas de outros projetos, né? Assim, é um setor muito aquecido, muitos projetos, né? Mais de 90 contratos já assinados, mas a gente tem que lembrar que é um setor relativamente novo, né? Assim, você não tem projetos que estão rodando há 20 anos, né? Assim, então, a capacidade de aprender
com eventuais erros de projetos, ainda é relativamente limitada, né? Você tem um grande número de projetos assinados nos últimos anos, mas ainda poucos projetos que tenham, sei lá, depois do período de modernização, 5 anos, 10 anos de projeto rodando mesmo para entender e para retroalimentar o processo de estruturação. Então, eu acho que isso é um caminho natural e obviamente, vai acontecer da mesma forma que a gente vai observar aí o desenvolvimento, em que medida isso vai se desenvolver, que é a questão do desenvolvimento de serviços acessórios, né, nos mecanismos que estão previstos aí na maior parte dos contratos. Acho que é um pouco isso. Obrigada, Leonardo. Vou passar a palavra agora para o Felipe Cunha, da Caixa, que também é um grande estruturador que tem entrado com tudo aí com o FEP, né, recursos do FEP, para estruturar projetos, auxiliar os municípios, também em iluminação pública. E está acelerado, né? Tem muito município que já está aderindo, os números são enormes, né? Claro, estamos começando, mas é promissor. Então, queria te escutar também. Bem, primeiro, bom dia a todas e todos os presentes, em especial aqui os meus companheiros aqui de mesa, parceiros em estruturações de projetos, o time da Hauer, IPGC, né, o BNDES e também a Zopone, né, que atua no mercado. Bem, de forma um pouco similar aqui do que o Leonardo trouxe, né, a Caixa também começou a olhar esse mercado a partir de 2016, 2017, com... A Caixa tem uma capacidade instalada muito expressiva de profissionais de engenharia, arquitetura, direito, economia, ou seja, toda a multidisciplinaridade que envolve a estruturação de projetos. A Caixa tem esses profissionais dentro do seu corpo técnico, né, e não tinha experiência em desenvolver esse tipo de projeto, mas tinha uma grande experiência em acompanhar financiamentos, acompanhar repasses da União, né, e foi feito um movimento de direcionar essa equipe, direcionar essa capacidade técnica da Caixa, que já é utilizada em grande escala para apoiar os municípios na ponta nos mais diversos desafios que os municípios encontram, para também atuar na estruturação desse tipo de projeto. Tivemos a felicidade de contar com a confiança da PPI, aqui representada pelo Manuel Renato, que na construção do FEP nos colocou ali na posição de tanto administrar o fundo, né, como operacionalizá-lo na execução. E iniciamos um trabalho também muito com o apoio da PPI. Um diferencial desse trabalho da Caixa foi contar com o apoio da PPI no desenvolvimento de parcerias com organismos multilaterais, né, como foi falado aqui anteriormente também. A gente interagiu e interage ainda com o time do BID, com o time do EFC, com o time da AFD, né, e a gente conta com esse conhecimento do que já foi feito lá fora, do que já deu certo, do que não deu certo, para trazer essas experiências e tentar mitigar os erros na estruturação. E a gente entende que esse tem sido um projeto, especialmente no setor de iluminação pública, um sucesso retumbante, porque a gente conseguiu, até então, levar 11 projetos a leilão, todos eles com sucesso, todos eles ali, alguns em trâmites finais de assinatura com o privado, mas todos leilões de sucesso, com atratividade ao mercado e com baixa situação de judicialização. Então, temos conseguido avançar muito significativamente e tivemos um momento onde, inicial, né, a gente não fez um piloto, né, Manuel? Fizemos vários pilotos ao mesmo tempo em vários setores. E isso teve uma complexidade, né? O time da IPGC não lidou tanto com isso, mas o time da Hauer com certeza lidou, quando a Caixa estava também aprendendo a lidar com esse mercado, a estabelecer as parcerias com os consultores para o desenvolvimento dos projetos. Tínhamos várias consultorias diferentes e não tínhamos padrão. A gente estava desenvolvendo isso. Então, hoje, nós estamos em outro patamar, em conta da padronização que conseguimos constituir. Eu sempre brinco com o Manuel aqui da expressão da fábrica de projeto, que não é uma expressão que eu sou muito fã, mas certamente há um processo fabril que há como estabelecer, de como se estrutura uma PPP. Eu vou até além, né? Isso não engloba apenas uma PPP de iluminação pública, mas para os mais diversos setores. E é isso que a gente tem tentado fazer na Caixa, aproveitar a nossa experiência com a carteira de IP. Hoje são entre os 11 licitados e temos também 26 projetos em estruturação, né, uma perspectiva para esse ano muito positiva de lançar até o final do ano 16 editais para o setor de iluminação pública,
né? E a gente conseguiu construir isso a partir dessas parcerias que desenvolvemos, a confiança dos municípios, a confiança da PPI, e estamos no momento agora, né? A gente trabalhou muito com um conceito que o BNDES repetia muito, numa conversa lá em 2017, eu escutei o Leonardo dizer isso, a gente está fazendo PPP pé no chão, o que a gente não consegue enxergar que dá para fazer, a gente não faz. Né? E a gente trabalhou muito nesse sentido, ou seja, tudo que ficava fora do que seria possível garantir na COSIP, nós sempre trabalhamos considerando essa garantia, tentando valorizar essa garantia como algo firme, dar valor a ela, né? Separá-la para que efetivamente ela atenda o objetivo dela, que é fazer os investimentos necessários para a manutenção e para a instalação dos parques de iluminação pública, mas nós percebemos na Caixa que estamos já num momento mais maduro, onde há mais players no mercado, há um maior conhecimento dos Ministérios Públicos, dos Tribunais de Contas, sobre o processo de PPP em si, não necessariamente somente no setor de IP, mas é fato que o setor de IP é o mais aquecido, né? E a gente entende que ele tem um potencial de puxar a fila para que essa agenda também perpasse outros setores da infraestrutura social e econômica. A gente entende que é a melhor ferramenta para se atrair investimento privado, porque algo que eu sempre falo com as prefeituras, no final das contas, por mais que você tenha um serviço público, você contrata privados para fazer diversas coisas. Então, aqui a gente está falando de um arranjo mais adequado para realmente dividir os riscos ali de forma equilibrada, o risco que o privado é capaz de assumir e lida melhor, e o risco que o público é capaz de assumir ou lida melhor. Então, esse ferramental ele pode ser usado em todos os setores de infraestrutura. Iluminação pública tem puxado essa referência, e agora a gente está realmente no momento, a gente tem enxergado no mercado algumas soluções que a gente olha às vezes e a gente entende que a gente não sente segurança para aplicar nos projetos em escala, algo que muitas vezes a gente começa com um projeto com uma prefeitura, a prefeitura quer fazer tudo, tudo de esmartização que ela puder fazer, acompanhamento de bueiro, de vaga de estacionamento, câmera, e quando a gente começa a aprofundar isso com a prefeitura e demonstrar os riscos que estão ali associados e demonstrar que ele precisa estabelecer algum tipo de garantia nesse sentido, a gente vê que a prefeitura acaba preferindo botar na rua mais rápido o que dá para colocar, considerando apenas a iluminação, ou seja, os projetos não impedem que o privado busque outras receitas, e os projetos Caixa, eles não impedem que o privado explore outras receitas. Em alguns projetos, inclusive, a gente nem tem compartilhamento da receita, que a gente entende que é algo que é tão difícil fazer e seria o ideal mesmo estimular o privado a buscar essa receita, e a gente entende que o compartilhamento nem cabe. Em outros projetos que a gente já enxerga uma maturidade, e as prefeituras também, sempre o projeto é da prefeitura ou do consórcio. Ou seja, por mais que a gente tenha um padrão para construir, as decisões são tomadas de forma compartilhada, e a gente atua dando uma consultoria para esses entes públicos para que eles tomem a melhor decisão, mas não necessariamente ele vai tomar a decisão que a gente espera que seria a melhor. Dizendo isso, a gente tem situações também de contratos onde as prefeituras estabeleceram um compartilhamento de receita mais agressivo, por volta de 20%, 15%, 18%. Então, a gente sempre trabalhou no sentido de buscar que os projetos otimizassem os investimentos privados, estimulassem o privado a antecipar investimentos, e buscar outras soluções também para conseguir agregar mais valor ao parque para o munícipe, para os municípios, mas estamos no momento de rever, olhar, afiar o machado, olhando aqui essa grande carteira que temos de entrada de mais de 376 municípios, em centenas, em mais de 130 projetos que a gente tem aqui para entrar ainda, contando os 36 de consórcio e os 107 de municípios individuais. A gente está no momento de iniciar uma nova carteira, com peso, e então nossa equipe está dedicada a estudar efetivamente possibilidades para que a gente possa agregar mais inovações nesses projetos, mais valor para o cidadão, inclusive talvez olhando de uma forma um pouco diferente e viabilizando, trazendo no projeto algo que precisa ser feito e deixando essa ponta para que o privado assuma esse risco. É uma reflexão que a gente tem feito nos nossos mais recentes projetos. Basicamente, acho que essas são as considerações iniciais que eu tinha a trazer. Obrigada, Felipe.
Com a sua fala a gente vê que é um equilíbrio dinâmico, né? Não para. Sempre, hoje é de um jeito, amanhã é de outro, e a gente está buscando. Eu vou passar agora a palavra para o Leonardo Santos, que é do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, IPGC, que também é um estruturador. Depois vamos ouvir também os outros. E uma coisa que eu já queria colocar aqui para vocês que vão falar agora é que a gente ouviu os estruturadores públicos e agora os privados. Se, em termos de estruturação e modelagem, quando vocês estão trabalhando num projeto, vocês têm um olhar diferente, vocês acham, em relação ao estruturador público, que está lá dentro do governo, muito com a visão também do gestor público, vocês não têm tanto essa parte, né, mas talvez tenha mais liberdade, não sei, para ser menos conservador ou não, né? Como que vocês veem essas estruturações do ponto de vista de um estruturador privado, se isso faz diferença, e também das tendências das estruturações para PPPs de iluminação pública? Então, Leonardo. Todos, primeiro agradecer em nome do Pedro esse convite, é um prazer estar aqui, é o primeiro evento que a gente está participando da ABCIP, é uma associação que hoje nós já temos parceiros, né, associados nas concessões que o IPGC modelou ao longo desse tempo, né, agradecer à mesa, os bancos públicos, o Márcio, né, a Caixa, o BNDES, a Huawei, que é mineira também, como o IPGC, né, nós estamos aqui já nesse trabalho já há mais de 7 anos na estruturação, e eu vou pedir licença, se me permite, se eu puder, é só porque eu vou tentar fazer uma apresentação bem curta, para a gente falar um pouco o que a gente tem feito e já responder algumas questões que foram enviadas na orientação do e-mail. Se me permitir a apresentação, por favor. Acho que... Deixa eu só tentar, pessoal, vou só quebrar um pouco a lógica aqui, mas vai ser até para facilitar. O IPGC, diferente das origens, né, a gente é uma instituição da sociedade civil organizada, né, a MOCIP, já constituída já há mais de 10 anos no Brasil, e hoje a gente criou, ao longo desse tempo, o programa de estruturação de parcerias público-privado, que é o Brasil Inteligente. Né, e aí, nesse programa, a gente tem hoje atuado em centenas de municípios no Brasil, estruturando parcerias numa ação mais ampla, né, desde o processo de capacitação desses gestores, a área de pesquisa e inovação, e também passando também para a área de projetos especificamente, que são as modelagens. Vai ser rápido lá, né? E aí, na discussão, respondendo a pergunta da doutora, né, para a gente ganhar um pouco do tempo, a diferenciação, né, que nós percebemos entre a estruturação dos bancos, das áreas públicas e da iniciativa privada, eu não sei se o novo, depois a experiência um pouco da Huawei, a gente tem hoje uma grande diferenciação, que é um principal ativo de um governo, que é o tempo. As estruturações hoje, a grande diferença é a velocidade que nós, enquanto iniciativa privada, temos dentro do governo para fazer os projetos de modelagem. Belo Horizonte foi citado como uma referência. Belo Horizonte gastou mais de 4 anos para estruturar os projetos de uma PPP de cidade de iluminação. Né, hoje, esse tempo encurtou para 9 meses a 1 ano, a depender do engajamento do município. Então, e isso para o governo pesa, porque ele precisa de entrega, ele precisa de obra no mandato dele. Então, essa talvez hoje é a maior diferença quando o governo ele avalia essa questão do tempo de entrega dos projetos. Mas eu vou tentar, pessoal, ser bem rápido. O IPGC hoje ele tem atuado em praticamente todas as regiões do país, né? A gente atua hoje em municípios isolados, consórcios intermunicipais, e agora a gente tem atendido aos bancos de desenvolvimento. Inclusive, estamos atendendo a Caixa, né? Inclusive, uma entrega nossa foi Corumbá agora, que já está, inclusive, na licitação, né? Que ajudamos a Caixa a finalizar o projeto lá. E o IPGC oferece um quarto caminho para os municípios estruturar suas PPPs de iluminação, que é a cooperação técnica entre a prefeitura e o município, que também isso é um processo muito rápido, porque é uma cooperação técnica que não envolve transferência de recursos, então a empresa não paga por esses projetos, o município, desculpa, e a gente é ressarcido no êxito, e aí isso garante mais velocidade ainda. E aí, com isso, a gente criou um programa nacional, que é o Brasil Inteligente, inclui 3 grandes áreas, né, a área de pesquisa e inovação,
a área de formação, né? Então, a gente tem hoje um programa de educação permanente para a área de PPPs e concessões, feito, inclusive, com o Márcio Lacerda, que é um dos nossos professores, que empreendeu a primeira PPP do Brasil, porque, além de fazer projetos, tem que capacitar, tem que conscientizar gestores, procuradores, controladores, que no interior do país é uma agenda muito rara ainda, né? As PPPs ainda estão concentradas nas grandes cidades. Junto com isso, a gente tem um centro de pesquisa e inovação, e aí, respondendo uma das questões da pergunta, quais novos elementos que a gente traz para a área de iluminação pública. Nós entendemos, nesses 5 anos que a gente está atuando, que iluminação pública não pode andar apartado de telecomunicação. Ou seja, são áreas afins que estão compartilhando infraestrutura na via, no poste, e que, se o município deixa de trazer a telecomunicação embarcada, ele dificilmente vai fazer uma PPP de telecomunicação e ele perde todo o ganho aí de escala para viabilizar a tão sonhada conectividade das cidades inteligentes. Então, para a gente, não faz mais sentido fazer PPP pura e simples de iluminação, a não ser que tenha uma escala muito grande nas capitais, e aí a capital consegue viabilizar uma PPP de telecomunicação, o que significa que é menos de 5% dos municípios brasileiros, né? E, além da telecomunicação, nós embarcamos a própria energia solar, né? Então, o CEPID tem esse papel. A gente tem um centro de pesquisa e inovação que pensa soluções em parceria público-privado, e a iluminação ela é a espinha dorsal e a estruturadora de toda a base de uma PPP de cidade inteligente. E também nós temos, dentro desse processo, a nossa fábrica de parcerias, né? Porque entendemos que é escalável. É uma lei federal que está atendendo 5.570 municípios, e as especificidades de cada cidade nós tratamos nos estudos técnicos, nos estudos econômicos e jurídicos. Mas a lógica é nacional. Se a gente quer escalar e levar a solução para 5.570 municípios brasileiros, temos que pensar em escala, porque na velocidade que estávamos, né, e infelizmente isso tem acelerado com os bancos, com a iniciativa privada, a gente vai demorar um século para eficientizar quase que o parque inteiro, né, na lógica de parcerias público-privado. Então, nessa trilha, nessa fábrica, o município tem todo o passo a passo, o processo, e ele é matricial. Então, a empresa que participar de uma licitação modelada pelo IPGC na Bahia vai participar de uma licitação no Rio Grande do Sul, no Nordeste, com a mesma lógica matricial. Isso ganha escala para o setor privado, porque dá segurança jurídica, porque são processos que foram credenciados pelos órgãos de controle. Para vocês, enquanto empresa, economiza tempo e diminui risco, porque o difícil é que cada PMI tem uma casca de banana diferente para a empresa que modelou, e o concorrente vai descobrir isso e vai para o Tribunal de Contas. Ou seja, quando a gente escalou e matriciou a lógica nacional, a gente acelerou o volume de projetos e ganhou velocidade. Então, a gente tem hoje todo o passo a passo, a gente estabelece a cooperação técnica, faz os estudos, apresenta para o governo aprova, assessora na fase de consulta, faz a revisão, né, com o roadshow e com as contribuições da sociedade, e está do lado da CPL integralmente no processo licitatório até a assinatura do contrato. Então, a gente vai da vontade política à entrega do contrato assinado, e é nesse sucesso que nós sobrevivemos. Se eu estou aqui hoje é porque alguma coisa deu certo, porque nós não temos R$1 de investimento público nem privado durante todo o processo de estruturação, e assumimos o risco, sabemos que ele existe, e temos hoje mitigado esses riscos no processo de estruturação. E isso nos deu uma condição de ter hoje um fundo de parcerias, né? Nós temos um fundo de estruturação de projetos que ele tem 2 grandes receitas: o ressarcimento, e a gente tem hoje recebido algumas doações do próprio setor privado, que é o maior interessado que essa fábrica acelere e transforme oportunidades em negócios, né? Então, a gente tem feito isso hoje para que a gente consiga acelerar e oferecer hoje o maior projeto. Então, na solução que a gente tem ofertado, é uma PPP integrada, tendo a iluminação como a grande espinha dorsal, porque ela é descentralizada, ela está em todas as pontas da cidade, da periferia ao centro, e ela é hoje a maior receita que custeia esse projeto, né, além de outras receitas. Então, esse é um projeto já estruturado pelo IPGC, né? O Eduardo está aqui da guia, é o concessionário de lá, né, dessa feliz
iniciativa que tivemos em 2020, né, e junto com a iluminação a gente tem todo o sistema de telecomunicação embarcada, né? Então a PPP prevê a fibra ótica e nessa fibra ótica está incluído as câmeras de segurança, o centro de controle e comando, o Wi-Fi público e a fibra ótica municipal. E aí, senhores, a grande diferença isso não é receita acessória, isso é serviço público prestado, o que significa que o CAPEX dessa fibra ótica e o OPEX está composto na parcela remuneratória para o pagamento. E aí, uma das perguntas, né, que foi colocada no seminário, o concessionário de uma PPP Cidade Inteligente tem muito mais condições de explorar novas receitas acessórias do que somente a iluminação, porque a fibra já foi instalada e o município já pagou por ela. Então, o seu risco de abrir novos serviços é menor do que alguém, por exemplo, que vai ter que investir quilômetros de fibra ótica sem nenhum repasse público, com um risco muito maior e disputar o mercado com as concessionárias locais, né? Então, eu digo assim, que os concessionários de PPPs de Cidade Inteligente têm uma chance muito mais segura de explorar receitas do que somente a área de iluminação pública. E, junto com isso, a gente integra também a geração de energia. Então, nós estamos falando de PPPs de Cidade Inteligente, que tem a iluminação pública como o eixo estruturante, mas já embarcamos telecomunicação e energia num único contrato por 25 anos nesse processo. E aí já é um processo maturado, né? Nós não estamos falando aqui de uma ideia, de uma inovação. Inclusive, já temos concessionários aqui há mais de 3 anos com contrato assinado, só que tivemos que fazer os combinados, né, com os órgãos de controle e com a parte, né, que defende a segurança jurídica. E aí foi a grande engenharia que a gente fez, que responde à pergunta, que foi inclusive do debate da mesa anterior, como é que foi possível integralizar essas soluções. E fomos discutir com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas falou assim, tudo bem, PGC, a única questão que vocês precisam nos garantir é que o dinheiro da CIP ou da COSIP esteja gasto com iluminação pública nesse projeto. Se você me der condições de lastrear isso, você pode integralizar outras soluções e, obviamente, criar outras receitas para pagar essas soluções. E aí, defendendo o princípio, né, do ganho, é um princípio constitucional, que é a eficiência do gasto público. Né, projetos integrados ganha escala, reduz custo, né, e leva soluções para municípios que não conseguiriam fazer de forma isolada. Então, aqui a gente tem um percentual da COSIP, um percentual da garantia do FPM, que estamos utilizando, e isso vai para uma conta garantia, e essa conta garantia, uma vez aprovado pelo verificador independente os indicadores, ela repassa automaticamente para o concessionário sem a interferência do poder público, né? Ou seja, é um mecanismo de pagamento e garantia. E aí, para demonstrar isso, como é que isso no contrato faz? Eu tomei a liberdade, é um contrato público, esse é o nosso contrato de Carmo do Cajuru, em Minas Gerais, e lá no contrato eu já demonstrei para o Tribunal de Contas as dotações específicas de iluminação e de outros serviços de cidade inteligente. Então, eu lastrei isso no CAPEX, no OPEX, para dizer que 45% daquela contraprestação é devido para a CIP, e os outros 55% são de outras fontes que a Prefeitura lastreou. Foi a forma que nós encontramos para avançar, porque a lei já está ultrapassada, né? Ou seja, eu defendo o movimento de mudar a lei da CIP para ampliar o escopo, mas enquanto a lei não avança, a gente conseguiu estruturar soluções que colocassem isso à prova e que não houvesse questionamento dos órgãos de controle. Mas é isso, esse projeto foi reconhecido, né, como uma das melhores PPPs pela ONU, né, no ano passado, e a gente está hoje escalando isso para o Brasil inteiro. Temos vários ODS inclusos no nosso programa, e aí eu queria entrar numa área bem específica, que é para tratar com vocês o impacto disso nos últimos 5 anos. Nós modelamos 81 projetos entregues para o Brasil, né? Talvez aí, em números de contrato, nós temos, em Minas Gerais, o maior número de contratos é do IPGC, o último agora foi assinado Cataguases e Barbacena, e o primeiro, a concessão desse ano no Brasil, em 2023, foi modelado pelo IPGC aqui em São Paulo, que foi o município de Barretos. Nós estamos falando aí de 27 bilhões em contratos modelados, né? E o impacto disso é que cada R$1 ressarcido pelo IPGC, a gente está captando R$230
e de investimento privado. O que significa que R$1 que nós recebemos de ressarcimento são R$600 de economia para as prefeituras de contratos integrados, né? Eu queria encerrar por aqui e deixar aí à disposição para a gente continuar o debate. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Bom, vou passar a palavra agora para o Novak Henrique, da Hauer, que é outra estruturadora privada, que tem já uma boa carteira de projetos bem-sucedidos, então, certamente já tem uma curva de aprendizado que vai ser importante compartilhar aqui com a gente hoje. Bom dia a todos. Obrigado, Pedro, em nome da ABCIP, o convite, né, de participar desse evento, a mesa também, aos convidados. Aqui a gente está com 2 clientes aqui, que é a BNDES e a Caixa. A gente está nessa luta, né, de desbravar esse setor de iluminação pública. Esse evento é fundamental, né, para a gente discutir temas relevantes, né, de cidades inteligentes, receitas acessórias, e também, vamos dizer assim, como tornar mais esse modelo mais atrativo para o mercado e também para o cidadão. A Hauer já vem trabalhando há mais de 8 anos, né, nesse segmento de estruturação de projetos. A gente foi impulsionado aí, em termos de curva de aprendizado aí, com o projeto de Porto Alegre, um dos primeiros projetos aí, tocados aí junto com o BNDES. Né, nós temos aí mais de 22 projetos estruturados, 1 milhão de pontos estruturados também. Temos atuação também no mercado de verificação independente. Né, nós temos, vamos dizer assim, essa curva de aprendizado também adquirida das lições aprendidas que a gente vê de contratos assinados no passado, que a gente se pega aí, vamos dizer assim, em salas, em reuniões, discutindo assim, como que a gente não tinha pensado nesses riscos. Respondendo um pouco a pergunta, Vanessa, sobre a questão da visão, quando a gente trabalha diretamente com órgãos como Caixa, BNDES e com o município, existe uma diferença, de fato. Prefeitos, eles têm, vamos dizer assim, uma demanda muito grande de incorporar soluções, né, e aí a gente tem essa necessidade, como já tratado no tema anterior, de rever, né, a regulamentação da CIP. A gente precisa, de fato, ampliar o escopo de serviços que a CIP pode trazer, né, para que esse mercado ele seja desbravado. Que, assim, a gente entende que uma estruturação de um projeto ela precisa de ter garantias muito claras. Né, e, assim, mudando a CIP, a gente vai ter uma possibilidade de desbravar o setor de cidades inteligentes. Né, e um ponto principal, né, acho que, assim, quando a gente se lida muito com o BNDES e a Caixa, é que o mais importante numa estruturação de um projeto é a previsibilidade das etapas. Né, a gente pega, enfim, tem o ponto do tempo, né, mas a gente não pode fugir da questão de avaliar, estudar o município, ter esse tempo de dedicar e entregar um projeto robusto, né, com segurança, para o mercado entender que aquilo também foi bem avaliado. No sentido de que a gente está tratando de contratos de 15 anos, como a Caixa trabalha, de 13 a 15 anos, e o BNDES com 20 anos. São contratos de longo prazo, onde a gente não pode deixar de avaliar todos os cenários aí, que podem surgir ao longo desse tempo. É isso. Obrigada, Novak. Por fim, eu vou passar a palavra ao Márcio Pinto, que é nosso associado da ABCIP, né, do Comitê de Receitas Acessórias, e da Zopone Engenharia, que tem algumas concessões já de IP, e também tem uma experiência em PMIs, que também é uma forma de estruturação de projetos. Márcio, a palavra é sua. Bom dia, agradeço o convite do nosso presidente Pedro. Enorme desafio representar a ABCIP aqui. Falar depois de estruturadores desse porte é complexo, porque nós somos, sim, estruturadores, mas fizemos poucos projetos, e vou explicar um pouco por que fizemos esses projetos. Né? O Grupo Zopone, hoje, é um dos maiores grupos de engenharia do Brasil, estamos aí entre os 30 maiores grupos de engenharia do Brasil, e o mercado de iluminação pública tem uma sinergia muito grande com outras áreas de negócio nossa, como a área de telecomunicações, onde a gente é a maior empresa de construção de infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Então, a gente já nasce pensando em iluminação pública, pensando em receita acessória. Né? A gente
só olhou para esse mercado por conta dessa sinergia. Por volta de 2018, quando a gente começou a observar esse mercado, a gente percebeu que havia uma mortandade absurda dos projetos de PMI. Naquele momento, basicamente as iniciativas dos municípios vinham através de PMIs. E as PMIs, né, Pedro, citado na sua apresentação, elas tinham um índice de mortandade muito grande, né? E aqui nós estamos num ambiente de empresas, de associação, mas a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? Eu acho que o Instituto do PMI, Eduardo, o Instituto Fantástico, ele foi muito distorcido pelo nosso setor, né? Eu acho que houve um pouco de ganância do setor. Eu acho que as empresas que foram fazer PMI se preocuparam sempre em achar que isso ia ser um casado, né? Faço a PMI, levo a concessão, e isso não gerou negócio para ninguém, né? Um aprendizado para a gente sair disso. E por conta disso, então, a gente foi entender melhor esse mercado de PMIs. Nós fizemos a PMI de Bauru. Bauru é a nossa sede, é a cidade onde a gente tem a nossa matriz, no interior de São Paulo. Nós fizemos essa PMI em 2018, fomos vencedores do processo de PMI, bastante concorrido, salvo engano, 6 PMIs entregues, avaliadas, e a nossa foi a escolhida, a adotada. Porém, na gestão anterior, gestão municipal anterior, e acabou que essa PMI está sendo revisada agora. E eu trago ela exatamente porque nós estamos no momento de revisão dessa PMI, e ao termos essa oportunidade de revisar a PMI, quanto aprendizado a ser absorvido das modelagens dos grandes que estão aqui ao meu lado, né? Quanto a gente está aproveitando nesse momento da modelagem do BNDES, da Caixa, do IPGC e da Hauer, né? Quer dizer, que oportunidade bacana que a gente está tendo de revisar o projeto aproveitando tudo que foi caminhado por vocês. Eu acho que na fala aqui do BNDES teve muito essa colocação de que o BNDES e tanto a Caixa também, que a ideia é realmente essa, né? Que os projetos sejam referenciais, né? Então, como referencial é o que a gente tem usado agora. Nós fizemos também recentemente a PMI do município de Agudos, até o pessoal do Poder Público de Agudos está presente, e Agudos deve ser licitado nos próximos dias. E a questão, mais uma vez, a gente fazer modelagem por conta de um gap no mercado. Quer dizer, a gente entende que BNDES, Caixa, não vão conseguir atender todos os municípios. O Brasil é muito grande, 5.700 municípios. Trabalho fantástico que a PGC está fazendo, mas tem espaço ainda tem espaço para PMI. E a gente quer mostrar para o mercado que é possível fazer PMI de qualidade, é possível ter mercado para PMI e com PMIs que tragam o aprendizado das grandes modelagens, né? E aí, Vanessa, já aproveitando aqui o gancho dessa introdução, entrando já na sua provocação, um pouco do que o Leonardo procurou fazer, tentando aqui ser um pouco pragmático. A gente do setor privado tem muito essa questão de tentar ir direto ao cerne, né? Sobre a questão dos aprimoramentos dos modelos de PPP, né? Eu estava ontem fazendo uma breve pesquisa e a gente anotando algumas sugestões que a gente ouviu dos parceiros. Há um período, a gente fala aqui de aprimoramento a partir de 2014, aqui no nosso painel, mas tem um período pré essa história, né? Tem aquele período que muitos dos cristãos referenciaram, que é ali do período entre a descoberta do fogo, né? Que é a Constituição de 88, e a gente chegar até a resolução 414 da União em 2014. Tem um período ali, né? Quanta gente aqui vivenciou isso? A questão de se consolidar a forma de cobrança da CIP, o leading case lá de São José, de Santa Catarina, que todo mundo acompanhou, enfim, quanto aprendizado veio dali, né? E nesse aprimoramento das PMIs, a gente percebe o seguinte: a gente teve a fase da mortandade excessiva de PMIs, e aí a gente tem a grande mudança no gráfico que o Pedro mudou ali, que é a chegada dos bancos públicos, né? Então, como importante a chegada dos bancos públicos para mudar esse cenário. Depois a entrada das grandes consultorias que se especializaram nisso, o caso do Hauer,
E aí a inovação do mercado com o Leonardo, né? A gente lá no nosso comitê, né, Vanessa, uma das primeiras participações que a gente teve lá foi do Leonardo, porque a gente entendeu que uma forma de pensar um pouco fora da caixinha, a gente fica às vezes só falando de receita acessória, mas por que ela tem que ser acessória? Talvez ela possa estar dentro da caixinha, né? E foi isso que a gente trouxe lá. E aí, já iniciando a provocação, para encerrar essa minha introdução, eu tenho duas grandes preocupações com as modelagens que a gente já ainda está fazendo, né? São dois pontos que eu acho que são pontos de melhoria. Eu tenho uma preocupação muito grande, tenho compartilhado sempre que é possível nos roadshows, nas tratativas com os bancos públicos. A gente tem hoje o que me parece um paradigma, né? A gente tem um princípio constitucional da eficiência, artigo 37, e nas PPPs de iluminação pública a gente tem o que eu tenho chamado nos nossos grupos de fetiche da eficiência energética. Eu fico preocupado quando eu começo a ver que parece que o grande atrativo das PPPs é a eficiência energética, é fazer eficiência energética. E eu digo sempre, é importante, é fundamental, é pilar de sustentação da PPP, você ter uma boa eficiência energética que inclusive pague a conta. Mas quando você leva esse exagero da eficiência energética ao ponto de comprometer o princípio da eficiência constitucional, que é o de prestar o melhor serviço público, isso me preocupa, né? Os índices de eficiência energética que estão sendo colocados nos projetos, eles são possíveis quando você pensa no atendimento do mínimo da norma. E mínimo da norma é mínimo, né? A gente não poderia estar aqui num ambiente desse, pensando, nós vimos o vídeo ali, nós estamos falando de iluminação pública que muda a vida das pessoas. É disso que a gente está falando, de mudar a vida da sociedade. E quando a gente traz isso para um número tão excessivo da eficiência energética, a gente não vai conseguir fazer aquilo. A gente não vai conseguir melhorar a qualidade do serviço de iluminação pública fazendo eficiência energética de 65%, 70%. É possível? É possível, atendendo o mínimo da norma. Mas é o mínimo da norma que a gente quer para os nossos projetos. Então, essa é uma primeira provocação, a questão do aprimoramento das PPPs. E o segundo é a questão que eu queria trazer. A gente tem, na sequência, aí, a questão dos mecanismos de remuneração, de uso da CIP. Eu queria resgatar, Vanessa, a questão de algo que ficou um pouco esquecido lá no passado, que é a competência dos municípios para legislar. Então, o artigo 30, todo mundo sabe de cor, o artigo 30, o inciso 5º, que fala da competência do município para organizar os serviços públicos de interesse local. Mas fica um pouco esquecido o inciso 1º, que fala que compete ao município legislar sobre os assuntos de interesse local. Então, muito do que a gente está aqui levantando como fazer, a resposta está aqui, a competência do município para legislar. O município pode legislar sobre serviços acessórios, o município pode legislar na necessidade dele de agregar outros escopos, como o PGC tem feito. E isso é realmente local. Cada município sabe a sua dor. O município pode precisar de uma rede pública de telecomunicações, que talvez não seja tão importante para o outro, mas o município pode precisar de um controle semafórico, o outro pode precisar de um controle de monitoramento de um sistema de drenagem, por exemplo. Cada um tem a sua dor, cada um sabe onde está o seu problema, e o município tem competência para legislar disso e colocar isso como serviço acessório à iluminação pública, porque tem sinergia, porque tem o uso da infraestrutura, porque tem a competência do uso do serviço de uma concessionária já contratada. Então, esses são os dois pontos da sua provocação, Vanessa, que eu queria colocar na minha fala inicial. Márcio, obrigada. Quero entrar exatamente nisso agora, que eu vou fazer algumas perguntas aqui. Mas antes eu quero fazer uma retificação, porque cochicharam no meu ouvido que eu chamei o painelista de uma forma errada. O nome dele não é Novak, é Novak. Então, o erro foi todo meu. Então, retificação feita, perdão pedido, continuemos. Bom, eu queria fazer uma pergunta, exatamente pegando esse gancho do Márcio, né, da cidades inteligentes e iluminação pública. Iluminação pública, serviço público. Cidades inteligentes, um universo a ser explorado que a gente nem consegue conceber ainda, porque é muito rápido e dinâmico.
Então, como que a gente consegue equilibrar isso, né? E isso está na pauta, e cada vez que os projetos se aperfeiçoam, isso vem mais ainda, porque se a gente consegue superar as primeiras complexidades, a gente vai para as próximas, né? Eu acho que essa é uma delas. E eu queria perguntar exatamente para o BNDES, porque é um estruturador de enorme experiência desde a EBP, a gente não pode desconsiderar a referência do BNDES, é exatamente essa pergunta mais cabeluda. Como vocês, BNDES, estão vendo hoje a história do escopo da PPP? Né? Sair um pouco daquele escopo inicial do serviço de iluminação pública, que é fundamental, porque é o serviço público, que tem que ser prestado com todos os princípios, né, correlatos, mas também trazer um pouco mais para o próprio escopo de atividades de cidades inteligentes, né? Que hoje fica uma coisa como receita acessória, opcional, futuro incerto, a concessionária pode explorar, mas talvez, não estando dentro do escopo, isso não fica tão amarrado. E outra questão também que eu acho muito importante é que muitos desses serviços acessórios, hoje, que a gente chama de acessórios, eles são serviços e atividades a serem prestados para o próprio município, que é o poder concedente da PPP. Né? Então, como amarrar isso nos projetos de PPP para trazer incentivo para que essas atividades sejam efetivamente realizadas, para que tenham ganhos econômicos e que tenham ganhos para a população, que seja um jogo de ganha-ganha, né? Então, como que o BNDES está vendo isso, que eu acho que é um passo mais avançado, mas que a gente precisa dar? Perfeito. Obrigado pela pergunta, obrigado pela provocação. Primeiro, assim, a gente, de forma alguma, é contrário ao desenvolvimento de outros serviços, né, e aí não vou falar acessórios porque é o termo do contrato, mas outros serviços que possam se utilizar da infraestrutura de iluminação pública para oferecer outros serviços públicos à população dos municípios. A gente enxerga ainda hoje como um entrave muito grande a inclusão de outros serviços no escopo ordinário do projeto, né, como objeto ordinário do projeto, justamente pela limitação do uso da COSIP, né? Então, assim, a gente enxerga que há pouco espaço para adicionar outras coisas de forma ordinária, a menos que se avance numa alteração legislativa, né, para que a lei passe a abranger outras questões que não apenas a iluminação, né? Hoje o artigo 149A da Constituição ele é muito direto. A gente acha, no entanto, né, que a modelagem ela traz alguns viabilizadores para que isso aconteça, né? Então, a gente vem trabalhando com prazo um pouco mais longo, né, tendo como premissa 2 ciclos de modelagem, e não é o único motivo, mas um dos motivos é justamente para que se tenha mais tempo para aumentar a chance de se viabilizar, né, outros serviços relacionados ao conceito de cidades inteligentes. Não é a única motivação, mas é uma das principais motivações. Todos os projetos ele têm seu escopo telegestão, então, usualmente, né, o mais normal é que seja em uma parcela nas principais vias do município, mas isso por si só traz como uma exigência a criação de uma rede de dados, né, que pode vir a ser utilizada para o desenvolvimento de outros serviços. Então, assim, a gente acha que tem ali elementos que podem fazer com que isso viabilize. Se vai viabilizar ou não, o tempo vai dizer, e a gente acha que um prazo mais longo de horizonte de concessão, ele é benéfico nesse sentido. Agora, obviamente, a gente acompanha essa questão da possibilidade de uma alteração legislativa e a gente acompanha também com muito bons olhos esse tipo de iniciativa que o Léo apresentou aqui, e tomara que seja muito exitosa, que se mostre robusta, sólida, que passe pelos escrutínios ao longo da vida do contrato e, quem sabe, isso não possa ser eventualmente replicado, né? Então, o banco, né, nas discussões internas, ainda acha que ainda carece, né, de mais tempo para se aprender com o que deu certo, o que não deu certo. Então, por enquanto, a gente ainda continua adotando
essa abordagem das receitas acessórias, enfim, inclusive, recentemente, a gente acha que deu mais um passo, né, que era algo que era muito comentado, que era ter nas minutas de contrato já uma lista de atividades que dentro de determinadas condições já estejam pré-autorizadas, né? Então, mais um passo no sentido de facilitar a viabilização desse tipo de exploração sem tanta, enfim, com menos dificuldades ou menos burocracia, um processo mais facilitado ali junto ao poder concedente. Então, acho que é um pouco nessa linha a nossa visão, mas, sem dúvida nenhuma, a gente quer acompanhar tanto essas experiências que o Leonardo apresentou, como a gente acompanha também essa possibilidade aí, que na nossa visão é mais estrutural, que é de você ter uma alteração legislativa, que aí, sem dúvida nenhuma, viabilizaria muitos desses anseios que hoje, na nossa visão, ainda não são possíveis. Obrigada, Leonardo. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Felipe, da Caixa, que eu sei que a Caixa veio depois, né, como estruturadora, já com um espaço muito importante, e tenho o prazer de trabalhar com a Caixa na estruturação de projetos de outros setores, né, e vejo que a Caixa tem uma preocupação muito grande com a segurança jurídica do projeto e com a atratividade, porque tem o fundo, né, o FEP, tem dinheiro público envolvido, então é importante que os projetos virem, né? E, nessa questão da atratividade, eu acho que um dos pontos mais importantes da estruturação de um projeto são as garantias, né? Os mecanismos de pagamento e garantia para o contratado, porque, mal ou bem, tem a CIP, e ter a CIP é maravilhoso, mas da CIP chegar na conta da concessionária é outra história, né? Muita coisa pode acontecer nesse meio do caminho. E a gente sabe disso, é o risco político das concessões, quando a gente está trabalhando com o governo, e sempre vai acontecer, tem mudança de mandato e tem uma série de coisas. Então, como que a Caixa tem visto isso e tem buscado absorver essa questão nos contratos que a Caixa tem estruturado para causar mais segurança jurídica? A gente sabe que tem a conta vinculada, mas até que ponto a conta vinculada é suficiente? Um contrato bancário robusto, uma conta-garantia robusta e outros mecanismos, eventualmente, de garantia do parceiro público. Então, como que a Caixa está vendo isso, trazendo isso para suas estruturações e vê como possibilidade ainda de aperfeiçoar, que sempre existe, né? Obrigado pela pergunta. Olha, a gente tem endereçado essa situação de forma muito clara em todos os contratos, né, apartando a gestão dessa conta, né, para um agente fiduciário que vai efetivamente fazer os movimentos e vai ser o responsável ele vai receber o verificador independente informa o que efetivamente pode ser ordenado a ser pago, né, e o agente fiduciário recebe essa informação e consegue fazer o repasse. A gente entende que isso aqui, estou falando bem resumidamente, né, mas a gente entende que é uma solução que nos projetos que a gente já entregou e que estão em andamento, os feedbacks que nós temos dos concessionários é que a coisa tem fluído muito bem, né? Então, a gente hoje está até olhando para essa questão um pouco interno também como prestador desse serviço, que é um serviço que a Caixa também presta, né, para verificar o que a gente pode evoluir na prestação do serviço, mas o diagnóstico que a gente tem nos projetos licitados até então é que esse não tem sido um problema nos nossos projetos, tem sido até visto como uma grande vantagem, né, dos projetos, né, você ter isso bem apartado. É claro que tem uma questão ali do ordenador de despesa da prefeitura ter um empoderamento que é algo que a gente não tem como efetivamente mudar, e esse é um risco que a gente entende que dependeria de uma questão de alteração legislativa, talvez, para evoluir nesse sentido, mas da forma que os contratos têm sido estruturados, a gente não tem enxergado isso como um risco que está se materializando na prática. Tá? Os feedbacks são positivos dos players que estão lá operando esses ativos hoje. Tá ótimo, obrigada, Felipe. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Novak. Eu faço questão para falar o nome dele direito. Aproveitando um pouco também o que o Leonardo falou antes na apresentação dele, né, do lado de incorporar serviços e tal. Uma questão que eu sempre vejo muita discussão é sobre a telegestão e o quanto de telegestão colocar no contrato. Tem o princípio da realidade que a gente não pode descartar, né, que a gente precisa pensar também que
se a telegestão vai ser remunerada dentro do contrato, né, tem até onde a CIP pode ir, até onde a CIP cobre, o que cobre, né, o cobertor é sempre curto, tem uma série de coisas que a gente sabe que também não dá para fazer milagre. E eu vejo, em alguns modelos novos, recentes, de PPPs, que existe uma cobertura maior de telegestão, o que, para muitas empresas, é desejável, porque a infraestrutura da telegestão é o passo para a exploração de outras atividades depois. E existem contratos mais conservadores, que colocam um percentual baixo de telegestão para ser um pouco mais realista. Isso pode aumentar ou não, enfim. Então, eu queria escutar, do ponto de vista do estruturador privado, como que, nas estruturações de PPPs, eles veem esse percentual de telegestão, a vantagem de ter maior ou menor telegestão e como viabilizar isso de forma realista. Bom, essa pergunta é ótima, né? Principalmente porque tem bons fornecedores aí de telegestão hoje aqui com a gente, né? Enfim, sobre o ponto de vista da estruturação de projeto, né, a Hauer tem como premissa-chave trabalhar com um cenário ideal de 100% de telegestão. Né? Logicamente, isso carece muito, né, da necessidade de investimento, né? Então, a gente tem que fazer essa análise de viabilidade. E aí, assim, até aproveitando, Vanessa, um dos pontos assim, de bons exemplos, boas práticas, que até permitiram um aumento de escopo de investimentos, inclusive na parte de telegestão, né, foi a questão do ramp-up, né, uma das lógicas aí de investimento que a contraprestação ela não começa em 100%, né, ela vai gradativamente aumentando. Isso possibilita ao parceiro público um fluxo de caixa que permite aumentar o escopo de investimento, e dentre eles está a telegestão. O que a gente vê, né, hoje no painel anterior, uma iniciativa muito importante para a telegestão é, de fato, a acreditação da medição, né, do dispositivo de medição da telegestão. A gente entende hoje que a telegestão hoje ela ainda não reverte, ela não tem um processo que se pague em termos de custo. Né? A gente tem ganhos qualitativos em termos de ter uma manutenção mais proativa, não depender do cidadão abrir um chamado, né? Você tem a telegestão ali para identificar um ponto apagado já de imediato. Essa é uma solução muito interessante para o cidadão, mas ela não é revertida em custo, né? Em economia de redução de custo. Então, assim, o ponto da medição ela é fundamental, vamos dizer assim, para aumentar esse escopo de... Normalmente, a gente tem vários projetos que trabalham numa linha de 20% a 30%. Né? A gente entende que, a partir do momento em que o Inmetro começar a registrar dispositivos de telegestão e as concessionárias, né, conseguirem ter uma atuação no sentido de dimerizar o fluxo, ali nos anos iniciais, onde o fluxo luminoso ele é maior, né, porque a gente projeta o fluxo luminoso para atender a 13 anos, que é o ciclo de luminária, ali vai começar a ter uma redução de custo. Né? Então, assim, a gente percebe que é uma necessidade também de mudar um pouco, desbravar esse setor regulatório, para que esse escopo de investimento ele seja possível, né? Passa a ser de 100%. Mas nossa posição é sempre caminhar um caminho de 100% de telegestão. Leonardo Santos, nos projetos que você tem estruturado, como que está essa questão da telegestão? Então, Vanessa, obrigado pela pergunta. A gente tem, até pela origem, né, a lógica da instituição, a gente olha muito pelo bem público que aquele investimento vai gerar para o cidadão. Então, assim, para alguns projetos, né, para a gente faz sentido ampliar a telegestão num quantitativo maior. Isso está vinculado à capacidade de receita da COSIP, né, ou da CIP. Vou dar um exemplo, um projeto que a gente modelou agora recente, que a gente incluiu 100%, porque tinha espaço, a gente fez esse debate com o governo achou prudente já ampliar isso no CAPEX e nós integramos. Tem projetos que, mesmo o governo tendo interesse, não cabe no orçamento e ele não quer aumentar a arrecadação. Nós modelamos cidades de grandes do Sudeste a interior do sertão piauiense, né? Cidade de 7 mil habitantes, como Angical do Piauí, que acho que é a menor PPP de iluminação do Brasil que a gente modelou. Então, não cabe no orçamento. Então,
E essa discussão ela é muito do ponto de vista assim, qual que é o ganho do ponto de vista efetivo para o cidadão? Porque em alguns momentos assim, a telegestão hoje, dado a legislação que está posta, ela não vai trazer muito impacto para a vida do cidadão, porque ele pode usar um aplicativo, um 0800, alguma coisa para dizer assim, ó, meu poste está apagado, né? Ou seja, precisa de uma manutenção. Isso no futuro vai ser um olhar diferente, quando você puder fazer uma conexão, integrar sensores, utilizar outras soluções. Então, essa é a posição que a gente tem hoje. Vai do orçamento e da capacidade daquele governo, né? O governo sempre toma a decisão no final, e a gente prioriza o básico, que é a eficientização. Se o prefeito fala, não, isso está na minha COSIP e eu não tenho interesse em fazer alguma alteração. Então, hoje é o princípio que a gente tem utilizado e a gente defende a telegestão, ela tem que estar em todos os projetos, até para criar o lastro do objeto, e depois, se o prefeito quiser aditivar isso no futuro, já tem essa garantia jurídica, mas a cobertura do parque ele vai depender do interesse do município e da capacidade financeira para suportar esse investimento. Obrigada. Márcio, vou fechar com você aqui, com chave de ouro. Te fazer uma pergunta, quer dizer, te passar a palavra, você está aqui como estruturador e também como concessionário privado, né? Então, eu queria que você vestisse o chapéu do concessionário privado e falasse para os estruturadores, como concessionário privado, na sua experiência, e o que você busca também refletir nas suas estruturações, o que você acha assim, de mais premente de ser aperfeiçoado nos projetos futuros de PPP, o que realmente são pontos que ainda merecem atenção para serem aprimorados, tendo a sua experiência dos dois lados. Bom, vamos lá. Acho que isso é o único motivo de eu estar presente, né? No meio nesse aquário de tubarões, eu sou um peixe. Mas sou um peixinho com uma lista bonitinha, que pode trazer algo de novo aqui, né, Eduardo? Bom, eu vou fazer uma súplica. Eu vou rogar aos estruturadores a questão do fetiche da eficiência energética. De novo, senhores, o que a norma pede é o mínimo. Nós não vamos atender o princípio da eficiência constitucional buscando esses níveis de eficiência energética que estão sendo postos nos contratos. Então, me parece que é uma corrida sem fim. O índice de eficiência energética e os deságios dados pelos meus concorrentes. Parece que estão apostando numa corrida. Quem vai chegar a 90% primeiro? Quem vai chegar a 95% primeiro? Quem vai chegar, Eduardo? Quem vai dar o deságio de 95% ou quem vai fazer um projeto com eficiência energética de 95%? Faço disso um gancho, porque às vezes na própria BCIP tivemos esse questionamento, mas Márcio, a norma técnica é federal, se a norma pede isso, então faço o gancho com o que eu falei aqui, da competência de legislação municipal. Nós fizemos recentemente a PMI de Agudos. Agudos tinha uma carga média instalada de 253 watts. Acho que ninguém nunca viu isso aqui, né? Agudos tinha 253 watts de carga média. Se a gente fizesse lá um projeto pensando em eficiência energética e atendendo o mínimo da norma, quanto dava? 95%? E para quê, né? E para quê? Para que a população ficasse revoltada com a diminuição dos índices luminotécnicos, né? Certamente, hoje, a iluminância lá é muito mais alta do que a norma pede. Provavelmente, uniformidade não, com certeza, a temperatura de cor não, mas iluminância provavelmente. Então, o que nós fizemos lá? A história do cobertor curto, né? O que dá, o que cabe, você falou de telegestão, vale aqui também. O quanto eu preciso de eficiência energética para que o projeto seja viável? E onde eu devo parar para que o serviço de iluminação pública do município seja muito melhor com a PPP do que é agora. Então, acho que foi essa a conta. Rogo aos grandes estruturadores que seja um pouco abandonado o fetiche da eficiência energética. Outro pedido, sugestão, que eu tenho trazido também em todas as oportunidades, é a questão da acervação técnica. É algo que eu sempre brigo por isso, né? Dentro
das competências de gestão do município, gestão estratégica, gestão operacional e gestão da execução material, a menos importante dentro da concessão é a execução material. O serviço de iluminação pública é de engenharia básica, né? E na qualificação dos licitantes se deu um valor muito grande para o executante, né? Então, você pedir um acervo técnico para disputar uma PPP, um acervo técnico de que tenha executado X mil pontos ou dado manutenção, eu acho isso um absurdo, né? Trago o exemplo, o maior negócio do Grupo Zopone hoje é transmissão de energia. Nós somos concessionários de 7 concessões da ANEEL, e eu digo, eu disputo uma concessão de transmissão de energia, de um projeto que tem um CAPEX de mais de R$1 bilhão, e eu não preciso ter uma observação técnica da empresa de que ela construiu X metros de linha de transmissão ou uma subestação. Por que na iluminação pública isso? Não faz sentido para mim. Tá? Então, é a sugestão. E só para complementar o assunto da telegestão, né, como operador, eu acho que o BNDES e a Caixa fizeram um trabalho fantástico exigindo a telegestão num percentual, quase que uma reserva de mercado, para que a indústria nacional se desenvolva. Eu acho que se a gente tem tanta gente hoje aqui é porque a Caixa e o BNDES trilharam esse caminho. Acho importante que seja mantida essa exigência, mas eu sempre digo para os fabricantes, eles têm que desenvolver um mercado. Hoje eles têm uma garantia de mercado, um percentual que a gente está colocando ali. Mas essa telegestão, os fabricantes têm que se fazer necessários, né? Eu penso que a telegestão ela vai ser essencial para o operador, ainda que a minha obrigação contratual seja menor, eu vou pensar em aumentar a minha telegestão quando a gente tiver 2 problemas resolvidos. O primeiro, a questão da dimerização das vias. A gente precisa avançar com essa discussão, a gente precisa envolver a ANEEL, a gente precisa envolver todos os atores desse setor, para que a gente discuta CONTRAN, etc., que a gente discuta de forma séria a questão da dimerização, né? Realmente é necessário que eu tenha uma via V1, por exemplo, ou uma via V2, iluminadas como tal, durante a noite toda, né? Quer dizer, eu fiz o cálculo daquela via para o pico de trânsito, entre 7 horas, 19 e 22 horas. Eu preciso que essa via esteja com esse mesmo nível e consumindo esse mesmo tanto de energia da meia-noite às 4, por exemplo. Entendo que não, acho que todo mundo entende que não. E se a gente avançar com isso e puder dimerizar, aí sim, eu ganho o primeiro ponto, o primeiro marco de conquista para telegestão ser essencial para o concessionário, independente de ser obrigação contratual. Por quê? Porque fazendo a dimerização vem a segunda grande necessidade que a telegestão tem que me atender. Poder fazer a telegestão e usar a telegestão para fazer a medição do consumo real de energia. Então, eu dimerizo e me aproveito dessa dimerização como eficiência energética. Então, para o assunto telegestão, o modelo que eu tenho gostado é a ideia de um percentual menor para o primeiro ciclo de modernização e 100% no segundo ciclo, porque confiando nos nossos colegas fabricantes de telegestão bem representados aqui, para esse segundo ciclo, daqui 10, 12 anos, a telegestão com certeza já vai ter respondido esse nosso questionamento, essa nossa necessidade de dimerização e de medição de consumo de forma real e confiável e acatado, e o Inmetro tendo resolvido os seus problemas e todo mundo fazendo medição de consumo real por telegestão. Então, aí nós vamos poder modelar com 100% de telegestão no segundo ciclo. Se não agora, talvez seja um pouco prematuro, porque, usando as palavras do Novak, não se paga, né, Novak? A conta não fecha ainda. Então, o trabalho está dado para eles têm que fazer a conta fechar. São esses 3 pontos, tá, Vanessa? Tá ótimo, Márcio. Eu agradeço. Vou encerrar o painel super pontualmente. Eu tenho uma péssima fama de que eu gosto de muito tempo para falar, né, Gurevitch? Mas eu vou ser super britânica hoje, para não atrapalhar o almoço de todos, e à tarde a gente tem muita coisa boa ainda. Só esse painel aqui a gente podia ficar 2 dias falando, porque o assunto é muito absorvente e interminável. Mas eu acho que já foi muito bom, agradeço super aos painelistas, acho que compartilharam coisas super importantes para todos, para a gente refletir, pensar, continuar quebrando a cabeça. Essa é a graça da coisa, né? Então, muito obrigada. Novak, Leonardo, Felipe, Leonardo, Márcio.
E vamos almoçar agora. Obrigada a todos que nos escutaram. E eu não sei se alguém tem alguma pergunta também. Será bem-vinda. Será que... Bom dia a todos. Meu nome é Hector, sou o superintendente responsável pelo Smart CPGI. A minha pergunta, na verdade, eu gostaria de fazer a pergunta a todos aqui. O assunto ele é de suma importância, acho que para todos nós. Mas a minha pergunta eu direciono aqui ao Leonardo. Leonardo falou um assunto aí que eu percebo que a hora que você falou, eu acho que a vontade de todos era te perguntar da seguinte forma. Nós percebemos que na sua apresentação aí, você disse que houve aí um espaço a respeito, talvez você só economizou um pouco em dizer a palavra receitas acessórias. Mas essa é uma palavra que nós usamos no nosso dia a dia. A respeito do seguinte, houve aí dentro desse projeto de vocês, ao qual parabenizo, Ouro Preto, é isso, aonde houve ali uma explicação até muito breve sua em relação à dotação orçamentária. Essa dotação orçamentária, muito rápida a minha pergunta, ela surgiu dentro do processo licitatório ou pós? Essa é a minha pergunta, ok? Porque se surgiu pós, automaticamente você dá a nós, talvez aí uma luzinha no fundo do túnel, de tal forma que nós possamos, de repente, falar um pouco daquilo que se diz segurança jurídica, que é um outro assunto que você pautou aí, e que a gente estenderia aqui bastante aqui as nossas perguntas. Se puder responder isso para nós agradecemos. Obrigado. Pela pergunta. Então, hoje, para responder pontualmente a questão do processo de estruturação, né, da PPP de cidade inteligente, a gente tem chamado, sabemos que o conceito é muito mais amplo do que só essas áreas. A gente tem uma fase 1, que é a fase de estudos, e aí é feito pela equipe de gestão pública do IPGC, que estuda a estrutura orçamentária daquele município. Então, a gente vai lá pegar a lei orgânica do município, a LDO, entender onde que está previsto e como é que é feito os pagamentos. Então, esse é o primeiro raio-x que a gente faz e a gente entende que a lógica é praticamente a mesma. Porque, além da iluminação, eu estudo os pagamentos da energia predial. Então, a saúde paga isso no Fundo Municipal de Saúde, a educação paga isso com dinheiro do Fundeb, enfim. É uma miscelânea de pagamentos, porque a ordem não é estruturada. Cada um paga a sua conta e é isso aí, e no final o prefeito vê o que dá. A gente ajuda a estruturar o processo municipal. Alguns a gente vai estruturar, e aí tem que mudar a legislação, a lei de diretriz orçamentária, tem que rever essa lei. Né? Se for possível, a gente faz o esforço. Se o prefeito tiver governabilidade, a gente faz os esforços. Ou, e aí, talvez um processo talvez mais precário, a gente reorganiza esse ordenamento das despesas dentro do contrato. Né? Então, você tem dois caminhos. O caminho de ir lá e fazer o dever de casa inteiro e mudar as dotações e reorganizar ela. Por exemplo, nós estamos fazendo... Fugir um pouco da área de iluminação, mas nós fizemos a primeira PPP de energia solar do Brasil, foi desenvolvida pelo Instituto no Piauí. Né? Na verdade, a gente fez no Ceará, só que a maioria conhece pelo Piauí, e agora estamos fazendo em outros estados. Lá a gente teve que reordenar a lei de diretriz orçamentária, porque cada secretaria pagava a sua conta, e eu precisava de uma conta única, estruturada. Né? Porque aí eu tive que fazer uma discussão desde os 25% devido à educação, os 15% da saúde. Tem toda essa discussão, porque eu preciso organizar a casa para integrar essa nova inteligência que estava desconectada. Ou seja, esse é um trabalho. Só que isso depende de vontade política, de governança. O prefeito tem a base, não tem a base na Câmara, aprova, não aprova. E aí, em alguns casos, a gente vai pelo reagrupamento mesmo na LDO.
e aí a gente já prevê isso no projeto de lei para que a prefeitura já adeque isso. A discussão com os órgãos de controle é o seguinte: o órgão de controle ele não entra nessa discussão do ponto de vista da legislação e das fontes, mas o que mais interessa para ele é assim, ó, o município está pegando dinheiro da COSIP, está pagando telecomunicação ou energia predial. Você consegue, se eu fizer uma auditoria no contrato, eu consigo lastrear isso e dizer que você conseguiu separar o que o Tribunal de Contas nos determinou foi isso e a gente conseguiu fazer. Só que hoje esse foge um escopo da modelagem, mas nós estamos tendo que estar dando assessoria jurídica aos municípios nas suas dotações. Esse é o ideal que a gente tem feito. Alguns não conseguimos, outros, a grande maioria, os prefeitos têm dado conta pela grandeza do projeto. Quando você vai para a Câmara de Vereador e diz que é importante mudar a lei de diretriz e isso vai gerar esse impacto de uma cidade inteligente, dificilmente você vai ter um vereador contra que vai votar e vai justificar esse voto. Mais uma. E o Banco Eduardo é uma experiência viva. Ele é um concessionário, o primeiro do Brasil, que mais apanhou nessa inovação. Boa tarde a todos. Obrigado, Léo. Eu queria fazer uma pergunta a você, o representante da Hauer, como verificador independente que são. A inadimplência recorrente de uma concessionária, que tem notícias de que tem uma concessionária que, com vários contratos no país, está ocorrendo, isso pode levar a uma rescisão unilateral do contrato? Então, Eduardo... Pode ser qualquer um de vocês aí, porque como verificadores independentes. Tá? Sim, sim. Hoje nós estamos atuando, né? Já temos quase 10 contratos de verificação independente. É um descumprimento contratual, por origem, né? E o descumprimento contratual vai ter reações nesse sentido. Mesmo sendo, né, um serviço de prestação continuada, que é o serviço de iluminação, né, a gente tem hoje discutido como saneamento, né, os rompimentos e a finalidade, o fim dos contratos de saneamento, a companhia não pode sair do município e abandonar o serviço. Mas, de fato, é um incidente que enseja aí uma discussão de uma quebra de contrato nesse sentido, né? Mas eu entendo, e aí voltando para a discussão da estruturação como estruturadores, isso é falha na modelagem, ou seja, quando você lastreia uma arrecadação da COSIP, que é um agente que recebe, geralmente Banco do Brasil, né, ou a Caixa, que recebe esse recurso e transfere por uma conta vinculada, que essa conta está no contrato de concessão, porque o que a gente orienta? Antes a empresa não tem que ir lá e apresentar a garantia do contrato? O prefeito também tem que chegar com as suas garantias, né? Então, se a garantia e a modelagem está muito bem estruturado, dificilmente, porque o prefeito não pode ir lá e fechar a conta no banco ou falar, não, você não vai transferir para o concessionário. Então, a inadimplência ela é muito efeito da má modelagem de origem do que, de fato, da não receita, porque no estudo de viabilidade, se não tiver receita, se não tiver COSIP, você não viabiliza a PPP. Então, ou seja, tem dinheiro e está tendo uma intervenção política que talvez o contrato deixou brecha, entendeu? Léo, por favor, só uma correção. Eu me referi a uma concessionária que recebe a conta-prestação e não paga aos seus prestadores de serviços Fala que gera um passivo trabalhista. Ou trabalhista também, né? Bom, é um descumprimento contratual, né? E isso tem sido recorrente. A inadimplência tem sido recorrente, não é coisa de pontual, não. Não, nos contratos que a gente acompanha, isso não tem sido uma prática, enfim, a gente não tem encontrado esse problema. De fato, assim, a empresa, a concessionária, ela vai tendo um passivo, né? Ela tem parâmetros, indicadores econômico-financeiros que ela precisa respeitar, né? Mas a gente não tem encontrado, assim, nesses 3 anos, assim, 3, 4 anos de acompanhamento de verificação independente, um cenário nesse nível, não. A pergunta está mais clara, assim, aí do ponto de vista, não sou advogado, mas talvez os advogados podem... É uma discussão privado com privado. E a beleza da PPP está em separar isso. O governo não tem que lidar como é que você resolve com seus subcontratados.
né? E aí, nesse sentido, eu acho que não há princípio de suspensão de contrato. Obviamente, você vai ter um problema, mas a PPP ela veio muito para separar essas questões. Assim, o que o concessionário privado faz com os seus subcontratados e essa relação, e aí eu, enquanto verificador, desde que você cumpra os indicadores de desempenho e cumpra um contrato, o contrato está vigente e a prefeitura vai pagar normalmente. É isso que eu vou auditar enquanto verificador independente. Agora, se você recebe esse dinheiro e não repassa para os seus terceiros, aí é uma discussão privada que o seu terceiro vai acionar a justiça, mas que desde que esse conflito não interfere na qualidade do serviço contratualizado com o ente público, eu não tenho como nem atuar para dizer assim, ó, prefeitura, ele está pagando ou não os fornecedores dele. Aí eu entendo que eu, enquanto verificador, não entro nessa seara, a não ser que o indicador de desempenho esteja sendo prejudicado porque o seu subcontratado não está entregando o serviço que foi previsto no caderno ou no contrato. Como disse a Vanessa, o tema é empolgante, ficaríamos mais 2 horas aqui, né? Antes de finalizar e agradecer, um pequeno aviso. Então, o nosso almoço vai ser servido ao final do corredor, lá na entrada, passando a entrada do hotel, vai estar o restaurante lá, todos estão convidados. Mais uma vez, agradeço a participação brilhante aí no painel, pela condução da Vanessa, por todos os painelistas. Muito obrigado e vamos ao almoço. Obrigado.